O Superior Tribunal de Justiça começa a julgar na quarta-feira o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra aqui no Brasil a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Segundo a Constituição, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, homologar sentença estrangeira no país. A Corte não vai julgar novamente o ex-jogador Robinho, mas definir se ele deve ou não cumprir no Brasil a pena já decidida pela Justiça italiana. Em novembro de 2017, o Tribunal de Milão condenou Robinho a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. Segundo a acusação, o ex-jogador e outros 5 homens teriam violentado uma albanesa numa boate em 2013. A decisão se tornou definitiva em 2022, ou seja, sem a possibilidade de recursos. Em fevereiro do ano passado, o governo da Itália apresentou um pedido de homologação de sentença estrangeira com base no Tratado de Extradição entre os dois países, já que a Constituição impede que brasileiros cumpram penas no exterior. O Ministério Público Federal afirma que o pedido atende aos requisitos da legislação. Já a defesa de Robinho alega que a homologação da sentença viola a Constituição. O futuro de Robinho vai ser decidido aqui no plenário da Corte Especial do STJ. 14 dos 15 ministros que há mais tempo integram o colegiado devem participar. A presidente do tribunal, Maria Tereza de Assis Moura, não participa porque vai estar em viagem oficial. A sessão será conduzida pelo vice-presidente, Og Fernandes, que só pode votar em caso de empate. O quórum mínimo é de 8 ministros e o ex-jogador pode ser condenado a cumprir a pena no Brasil por maioria simples. Se o tribunal validar a decisão da Justiça italiana, a execução da condenação vai ficar a cargo da primeira instância da Justiça Federal. O ex-jogador pode recorrer ao próprio STJ ou ainda pode ir ao Supremo Tribunal Federal caso algum ponto da Constituição não tenha sido seguido. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Robinho disse que no dia do crime participava de uma roda de samba. O atleta relatou que estava com a esposa e que depois dela ter deixado o local, a jovem albanesa começou a se aproximar dele. Nós fomos para um lugar que estava bem próximo, um lugar aberto, que não dava para todo mundo ver, tinha outras pessoas no local, tinham seguranças no local. E logo após essa superficial e rápido contato que eu tive com ela, eu fui embora para casa. Foi isso que aconteceu naquele dia. Não aconteceu nada além disso? Nada além disso. Robinho afirmou ainda que teve uma relação rápida com a mulher, mas foi embora e deixou os amigos com a jovem. O que de fato aconteceu fisicamente entre vocês dois? Nós tivemos uma relação superficial e rápida. Fora isso, eu fui embora para minha casa e ela continuou no local com os outros se divertindo como uma pessoa totalmente consciente. Em nenhum momento ela empurrou ou falou para, ou em nenhum momento ela gritou. Tinham outras pessoas no local. Era um lugar totalmente aberto que qualquer pessoa poderia entrar para colocar o seu casaco. Quando eu vi que ela queria continuar com os outros rapazes, eu fui embora para casa. Ou seja, você não está negando que não houve uma relação entre vocês? Eu nunca neguei que não houve. Você só disse que foi uma relação consensual, autorizada por ela, por vocês dois, e que depois você foi embora. Exatamente isso. Nunca neguei. Inclusive, eu poderia ter negado, Carol, porque não tem o meu DNA lá. Mas eu não sou mentiroso e não preciso mentir. Para investigar a denúncia, a polícia italiana implantou uma escuta no carro de Robinho em 2014 e captou conversas em que o ex-jogador entra em contradição com a versão dele da história. Nas mensagens de voz, ele ria em um telefonema para um amigo. "Não estou nem aí. A mina estava extremamente embriagada. Não sabe nem quem eu sou." Em outro áudio, Robinho mostrou preocupação e perguntou aos parceiros: "A mina está grávida?" Num dos últimos áudios, Robinho fala com agressividade: "Ela é idiota? A gente vai dar um soco na cara dela." Questionado sobre os áudios, Robinho relatou que havia falado daquela forma, pois estava conversando com pessoas que não eram de confiança. O ex-jogador afirmou que agiu com deboche nos áudios, porque estaria sendo pressionado por pessoas próximas à vítima. Ele também alegou que foi cobrado para fazer um pagamento de 60 mil euros. Primeiro, os áudios eles foram um ano depois do ocorrido. Isso foi em 2013 e os áudios foram em 2014. Naquele contexto dos áudios ali, eu estava conversando com pessoas que não são pessoas confiáveis, não são meus amigos. Para quem não sabe, jogador de futebol sempre se aproxima muita gente para tentar arrancar dinheiro. Eles começaram com uma história de gravidez, que a mulher que me acusa estava grávida. Depois eles trocaram a história que a mulher que me acusa queria 60 mil euros. A defesa da vítima rebateu os argumentos de Robinho. O vestido que estava sujo foi entregue para a polícia. Se as pessoas, em sua maioria as mulheres, não denunciarem, os culpados continuarão impunes e cometendo outros crimes.
Então, se ninguém denuncia, claramente ninguém vai chegar a assumir a culpa. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris. Obrigada, Farah.